Olá, boa noite a todos vocês. Que Deus ele venha abençoar cada um de vocês nesta noite, abençoar a tua casa, a tua família. Nesta noite, em nome de Jesus, é um momento precioso na presença do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, momento de meditação daquilo que é a palavra de Deus em nossas vidas. E gostaria de pedir a todos vocês, desde já, que abrisse uma sala de vídeo, que compartilhasse essa mensagem com as pessoas que você tem no seu Face, que neste momento vai ser precioso, muito precioso, na presença de Deus, essa meditação. Gostaria que você tirasse esse momento para se separar juntos, para que Deus venha nos ensinar, falar conosco a respeito daquilo como devemos nos proceder. Já está conosco o Guilherme Santos, Deus abençoe. Dona Edir, que Deus abençoe vocês nesta noite, em nome de Jesus, derramando uma nova unção. Rayane, boa noite, Rayane, que Deus abençoe cada vez mais vocês. É um momento precioso de estarmos na presença do nosso Deus. Mais uma casa de paz, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui reunidos no nome do Senhor, para que juntos venhamos a meditar naquilo que é a palavra de Deus, e que Deus continue nos abençoando cada vez mais. Dona Andréia, Deus abençoe, Dona Andréia, Deus abençoe a senhora, Dona Rosângela, Paulo César, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Abram a sala de vídeo agora, compartilhe essa mensagem junto com seus amigos, pessoas que vocês estão junto, compartilha, para que juntos nós venhamos a levar a palavra de Deus. Gabriel, boa noite, que Deus abençoe. Boa noite, Ricardo. Dona Alda, boa noite, que Deus abençoe a senhora também, em nome de Jesus. E a meditação da nossa palavra hoje, da palavra de Deus, nesta noite, vai ser muito preciosa ao nosso coração. Durante toda essa semana, nós vamos estar meditando naquilo que é a revelação de Deus para nossas vidas. E que Deus ele venha cada vez mais nos agraciar, como Ele já tem nos agraciado com a palavra dEle, a palavra que o Senhor tem trago ao nosso coração, em todas as lives, de segunda a sexta, no domingo, tudo Deus tem nos fortalecido, nos guardado e nos livrado. Porém, nós precisamos colocar aquilo que a gente tem aprendido, que Deus tem falado conosco, em prática. Nós temos que colocar isso em prática. Dona Fabiola, Denise, Deus abençoe vocês em nome de Jesus nesta noite. Então nós temos que colocar aquilo que nós somos ensinados por Deus, pelo Espírito Santo, usando os instrumentos dele, nós pastores, que nós venhamos a colocar essa palavra em prática, porque a palavra de Deus, ela precisa ser colocada em prática. Ô Paulo Coutinho, Deus abençoe o senhor, meu irmão. Deus abençoe o obreiro Paulo. Então nós temos que colocar em prática a palavra de Deus, não só apenas absorver a palavra, mas principalmente a palavra de Deus, ela tem que ser colocada em prática, porque a fé, ela precisa estar com as obras, a fé precisa ser mediante as obras, para que venha aparecer e para que Deus venha ser glorificado e exaltado. O pastor Gilberto já está conosco, o pastor Paulo já está conosco, que Deus abençoe vocês, meus irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês para a glória de Deus. Na nossa meditação de hoje, eu gostaria que você prestasse muito bem atenção naquilo que vai ser ministrado. Ô Marco Antônio, Deus abençoe você, meu irmão. Vai ser ministrado e hoje nós vamos falar que atitudes para vencer. Nós temos que tomar atitudes que vai nos levar à vitória. Se nós não tomarmos atitudes, se nós, como eu já acabei de falar ainda agora, nós precisamos receber de Deus a inspiração, a revelação e colocar aquilo que Deus tem falado conosco em prática. Por quê? Tomar atitudes. E nessas atitudes nós vamos vencer. Boa noite para minha esposa Beatriz Santos. É minha esposa que está assistindo. Que Deus abençoe cada vez mais em nome de Jesus. Então nós vamos ver aqui nesse texto que nós vamos meditar daqui a pouco, a respeito de atitudes para vencer. Se nós não tomarmos atitudes, meu irmão, como é que a gente vai ver a manifestação da glória de Deus? A manifestação de Deus sobre nossas vidas, ela vem através de atitudes que nós tomamos, atitudes de fé, ou seja, de confiança, de certeza da vitória de Deus para conosco, para nossas vidas.
E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre atitudes que o rei Davi tomou. Ele tomou certas atitudes que essas atitudes levou ele à vitória, levou ele a vencer. E hoje nós vamos meditar sobre isso. Abra, por favor, a sua Bíblia Sagrada, lá em 2 Samuel, capítulo 5. 2 Samuel, capítulo 5. Nós vamos meditar a partir do versículo 17, 18 e versículo 19. 2 Samuel, capítulo 5, do versículo 17 ao 19. A palavra de Deus, em nome de Jesus, enquanto você abre, aqui nos diz que Davi, ele passou por uma determinada situação. E Davi teve algumas atitudes que levou ele à vitória, levou ele a vencer. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porém, nós temos que ter atitudes que vai demonstrar que nós somos vencedores. Deus, ele usa aqueles que estão de pé, aqueles que tomam atitudes, o primeiro passo. Aqui diz, em 2 Samuel, capítulo 5, no versículo 17, assim diz a palavra do Senhor. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza, e os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-mos-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Pare, por favor, e vamos meditar nesses versículos. Os filisteus, quando eles souberam que Davi tinha sido ungido rei, precisamos primeiramente entender nessa mensagem, nessa palavra, que existe coisas na nossa vida, vai existir situações que vão acontecer, vai existir momentos que nós vamos passar por causa da unção que está sobre nossas vidas. Davi, ele foi um homem que, uma época, ele foi se refugiar quando ele estava fugindo da face de Saul, que Saul estava o perseguindo. Você sabe que Davi foi se refugiar justamente na terra dos filisteus. Lá em 1 Samuel 27, versículo 1, diz isso. Então Davi passou um período junto com os filisteus, mas depois que Davi recebeu uma unção como rei, depois que Davi recebeu verdadeiramente, que os filisteus souberam que Davi recebeu uma unção que estava sobre a vida de Davi, as coisas mudaram. Os filisteus já eram inimigos, mas se tornaram inimigos de Davi também, por causa da unção. Existem situações que eu e você, volto a dizer, vamos enfrentar por causa da unção que está sobre nossas vidas, que está sobre nós, que o inimigo, ele vai tentar minar e vai tentar fazer a gente parar. Mas aqui o interessante, meus irmãos, no versículo 17, que diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, olha só, a unção que estava sobre Davi, sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. E olha a primeira atitude que Davi tomou. Olha a primeira atitude, atitudes que nos levam à vitória. A primeira atitude, o que, ouvindo Davi, desceu aonde? A fortaleza. Deixa eu te explicar isso, que Davi desceu a fortaleza. Antigamente, na época de Davi, antes de Davi, quem habitava naquela cidade, nessa fortaleza, nessa cidade forte, eram os jebuseus. Então Davi, ele foi lá e conquistou a cidade. No versículo 7 de 2 Samuel 5, diz assim: porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Ou seja, Davi tomou dos jebuseus. Diz no versículo 9: assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. No versículo 12 diz assim a palavra:
E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel, e que exaltar o seu reino por amor do seu povo. Veja que a trajetória de Davi. Davi, ele desceu a fortaleza, como diz no versículo 17. Primeira atitude que nós temos que tomar: se levantar e ir de encontro àquela situação, meu irmão. Tem muitas pessoas que estão prostradas. O primeiro passo tem que ser nosso, em nome de Jesus. Davi, ele se levantou contra aquela situação. Ele desceu a fortaleza. A Bíblia diz aqui no verso 17 que ele desceu a fortaleza. Se você for parar para meditar, quando Davi lutou contra o gigante Golias, o que aconteceu? Quando eles se prepararam para ir para o combate, o que Davi fez? A Bíblia diz que Davi se apressou. Davi, ele se apressou. E tem muitas pessoas que estão esperando o problema vir e rodear ela. Se Davi esperasse o gigante chegar até ele, se Davi esperasse o gigante se aproximar cada vez mais, Davi não teria espaço. Então a Bíblia diz que Davi se apressou. Meu irmão, minha irmã, primeiro passo para a vitória, primeira atitude que nós temos que tomar como homens e mulheres de Deus em nome de Jesus: se levantar. Se levantar para ir para o combate. Não foi o que Davi fez no versículo 17? O que Davi fez? Quando Davi ouviu que os filisteus estavam vindo contra ele diz no final aqui do versículo 17, o que ouvindo Davi, desceu a fortaleza. Ele foi de encontro àquela situação, ele foi para a peleja, ele foi para a batalha, meus irmãos. Em nome de Jesus, se você quer vitória, se levanta para a glória de Deus. Deus é contigo, eu tenho certeza disso, que Deus é contigo. Mas porém Deus não fala, Deus não age com as pessoas que estão prostradas. Deus não age com as pessoas que estão recuando por causa do problema. Deus age segundo a nossa fé, a nossa confiança nele. Deus age segundo aquilo que nós temos que nos levantar para lutar em nome de Jesus Cristo. Eu posso ouvir um glória a Deus? Amém? Nós precisamos nos levantar. Davi se levantou. A primeira atitude de Davi foi qual, igreja? Desceu a fortaleza. A Bíblia diz que ele estava na fortaleza, a cidade dele era uma fortaleza. Mas Davi, ele desceu a fortaleza, ele foi de encontro àquela situação para resolver aquela situação. E é isso que nós temos que fazer nos nossos dias de hoje. Nós vamos ter nesse sábado agora 6 horas de oração. É momento de você se levantar, é momento de você ir para a igreja e ir para a peleja em nome de Jesus. Tomar essa atitude que vai levar a Deus mover a mão dele em nome de Jesus, meus irmãos. Só assim que você vai ver a glória de Deus. Às vezes eu fico orando dentro da minha casa, às vezes eu fico pedindo a Deus, como eu vou ver a manifestação da glória de Deus? Quando eu tomo atitude. E Davi tomou atitude. Eu vou para a batalha. Eu vou para a guerra, eu vou para lutar. Eu vou para lutar. A primeira atitude que Davi tomou, desceu a fortaleza. Glória a Deus. Amém? E no verso 18 diz assim: e os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Segunda atitude que Davi tomou para a vitória. Amém, Gabriel? Glória a Deus, dona Alda. Segunda atitude que Davi tomou no versículo 19. E Davi consultou o Senhor. Diga glória a Deus, meus irmãos. Davi, ele estava morando na fortaleza, mas antes dele ir para a batalha, para a peleja, ele consultou ao Senhor. Ele foi até Deus, ele foi até o Senhor, ele foi em oração a Deus e ele falou com o Senhor. O que ele falou com o Senhor no versículo 19, meu irmão? Dizendo: subirei contra os filisteus, entregar Moisés nas minhas mãos. E disse o Senhor a Davi. Isso aqui é tremendo demais, meu irmão. Isso aqui é tremendo demais. Que Davi falou com Deus e Deus o respondeu. Muitas das vezes nós temos falado com Deus e Deus tem nos respondido. Mas sabe por que a gente não ouve a voz de Deus? Porque a gente muitas das vezes está tão angustiado, tão preocupado com tantas coisas que estão acontecendo, que a gente não consegue ter paz dentro do nosso coração para receber, para ouvir a voz de Deus. Aqui está dizendo que Deus falou com Davi. Davi perguntou a ele e ele falou com Davi. Diz assim no versículo 19: e Davi consultou o Senhor. Primeira atitude: se levantar, ir para o combate, ir para a batalha, para a peleja. Quem está entendendo, diga amém. Segundo,
Ponto. Pedir direção a Deus. Davi pediu conselho a Deus. Senhor, o Senhor vai me entregar nas minhas mãos? E Deus falou o que para ele? O que o Senhor falou para ele? Entregamos-a nas minhas mãos. E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Davi então já tinha certeza que a vitória era certa, mas ele tinha que lutar. Você está entendendo, meu irmão? Só porque Deus falou que a vitória é nossa, que Ele já nos entregou a vitória nas nossas mãos, não quer dizer que a gente não tenha que lutar, não. Nós temos que lutar sim, você está entendendo? Você tem que lutar pelos seus objetivos, pelos seus ideais. Aqui Davi prosperou, Deus abençoou Davi. Davi entendeu aqui no versículo 12, de 2 Samuel capítulo 5, versículo 12, diz que Davi entendeu que o Senhor confirmava a ele aquilo que Deus tinha chamado a ele. Meus irmãos, é muito tremendo, é muito profundo o nosso coração. Deus já nos deu a vitória, porém se a gente ficar prostrado, não adianta, a gente tem que se levantar em nome de Jesus. Se você tiver com alguém aí assistindo essa live, fala para a pessoa que está ao seu lado: se levanta. Ou fala para você mesmo: eu preciso me levantar em nome de Jesus. Eu preciso me levantar para ir para a batalha, para a peleja, meus irmãos, para a luta. A vitória já é certa. Davi tinha certeza da vitória. Porém, Davi desceu a fortaleza. E Davi desceu a fortaleza, e Davi foi buscar a fortaleza espiritual. Ele tinha Deus como a sua fortaleza, meu irmão. Davi tinha Deus como seu refúgio, seu socorro bem presente. Você tem esse Deus como isso? Você tem esse Deus como sua fortaleza? Você tem esse Deus como seu refúgio? Então se levanta em nome de Jesus. Volto a dizer novamente: 6 horas de oração. Tudo bem que se você decidir permanecer na sua casa, se você decidir ficar na sua casa, glória a Deus por isso também, mas faça o seu propósito dentro da sua casa, no sábado agora, em nome de Jesus. Mas lá o templo vai estar aberto 6 horas da manhã até meio-dia, e onde nós vamos estar lá orando, cada um ora 1 hora, ora 2 horas, isso é com você e com Deus. E você que permanecer na sua casa, faça também esse propósito de oração em nome de Jesus. Vai para a batalha na certeza da vitória para a glória de Deus. Deus falou para Davi assim: olha, vai porque eu vou te entregar, sobe, ou seja, sobe porque eu vou te entregar. 2 atitudes que Davi tomou. A primeira atitude, meu irmão, consultar ao Senhor. Melhor dizendo, primeira atitude, se levantar. Ele se levantou. Não, eu vou combater essa situação. Segunda atitude, ele foi consultar o Senhor. Vê se não é isso que nós temos que fazer. Mas muitas das vezes, sabe o que a gente faz? A segunda opção, nós consultamos o Senhor nos dá a direção, mas muitas das vezes a pessoa não se levanta para a batalha. Deus hoje está falando comigo e com você. Eu creio nisso. Eu creio que Deus hoje está falando conosco. Se você tomar posse dessa verdade que a palavra de Deus diz, e lutar, combater, consultar ao Senhor. Quem me dá a estratégia, quem me dá a direção, quem me dá a vitória é o Senhor. E toda glória sejam dadas a Ele. Você está entendendo, meus irmãos? Olha o que Davi diz no versículo 20. Então veio Davi a Baal Perazim e feriu-os ali Davi. E disse, olha o que Davi disse: rompeu o Senhor os meus inimigos diante de mim. Davi deu glórias a Deus. Ele falou: quem rompeu os meus inimigos foi o Senhor. Quem me deu a vitória foi o Senhor. Quem me deu tudo foi o Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém. Que Deus quer te abençoar. Lá em Naum diz, meus irmãos, que o Senhor é bom. E diz que Ele é uma fortaleza no dia da angústia. Mas Ele conhece os que confiam nele. Confia no Senhor. Confia no Senhor plenamente. E vai consultar o Senhor. Pede direção ao Senhor.
Pede direção a Deus. Quem vai te dar a direção é o Senhor. Quem vai te dar a estratégia para você vencer é o Senhor. Mas você precisa se levantar. Eu preciso me levantar. Se eu ficar prostrado, não adianta. O que Deus falou para Josué? Esforça-te e tem de bom ânimo. Esforça-te, levanta-te. Levanta-te e tem de bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que eu tenho prometido. Assim Deus falou para Josué: levanta-te. Mas muitas das vezes tem muitas pessoas que têm visto o problema e têm recuado. Meu irmão, não recua. Davi não recuou. Davi estava numa cidade forte. A Bíblia diz aqui que era uma cidade forte, ou seja, uma cidade forte. Mas Davi desceu para a batalha. Davi venceu. Davi venceu aquilo. Por que ele venceu? Porque ele teve duas atitudes. A primeira atitude de se levantar. E de se levantar, mas ele foi buscar ao Senhor, a fortaleza dele. Lá em Salmos 140, no versículo 7, diz que Davi declara que o Senhor é fortaleza da salvação dele. Diz, meus irmãos, em nome de Jesus, Deus é sua fortaleza, Deus é o seu ajudador, Deus é o seu refúgio, Deus é o seu socorro, bem presente em tempo de angústia. Então, dê um glória a Deus para você vencer para a glória do Senhor, meus irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós somos mais do que vencedores, porém nós temos que lutar, batalhar. O que Deus falou para Davi? Sobe. Sobe porque certamente, o que ele disse? Entregar-mo-ás nas minhas mãos. Davi perguntou a ele, e ele disse: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Eu não sei o que você está passando hoje, não sei qual a situação que você está vivendo hoje, além dessa pandemia que nós estamos enfrentando mundialmente, mas eu tenho certeza de uma coisa: Deus está conosco, e Ele tem nos abençoado, e Ele tem nos guardado. E Ele é o nosso socorro bem presente em tempos de angústia. Ele é o nosso socorro, nosso refúgio, nossa fortaleza. Davi foi consultar o Senhor. Como é que a gente consulta o Senhor? Em oração. Diga glória a Deus. Em oração, em intimidade, meus irmãos. Ouvir a voz de Deus se requer intimidade. Intimidade para que junto nós venhamos a vencer. Davi perguntou algo a Deus: o Senhor vai me entregar nas minhas mãos? E o que Deus respondeu? Pode ir que eu vou te entregar. Davi ouviu a voz de Deus. Davi ouviu a voz de Deus falando com ele: pode ir que você vai ser mais do que vencedor. Eu vou entregar os filisteus nas tuas mãos. E o interessante é que depois passou-se um tempo, os filisteus voltaram novamente. Nesse mesmo versículo, nesse mesmo texto de 2 Samuel capítulo 5, Davi enfrentou também os filisteus novamente. Porém, ele teve outra atitude. Ou seja, mais uma vez teve uma atitude. Qual foi a atitude? Consultar o Senhor. Diz no versos 22. Leia mais rapidamente comigo. No verso 22 diz assim, de 2 Samuel capítulo 5, 22. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi fez o que, igreja? Consultou o Senhor. Pare e vamos meditar. Sabe o que acontece muitas das vezes? É que muitas das vezes o problema, a situação que aparece é parecido com aquele que Deus já nos entregou a vitória. Davi poderia pensar assim: eu já venci os filisteus, eu já venci os filisteus, já venci eles, eu sei estratégias de guerra, já sei como eles agem, como eles fazem, e o Senhor vai ser comigo. Mas Davi não, Davi foi consultar novamente ao Senhor. Essa é a diferença, meu irmão. Consultar sempre ao Senhor, estar sempre buscando a presença do Senhor, sempre junto com o Senhor. Davi consultou o Senhor e diz assim a palavra no versículo 23, Davi consultou o Senhor, o qual disse, o Senhor disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles e virás a eles por defronte das amoreiras. Olha o que Deus falou, outra estratégia, meus irmãos, em nome de Jesus.
A estratégia que Deus vai usar para você vencer nunca vai ser a mesma. É por isso que muitas pessoas não têm vencido, porque as pessoas acham que Deus vai agir da mesma forma. Deus age segundo a vontade dele, Deus age segundo o querer dele. Basta eu estar pronto para confiar no Senhor e entregar as minhas petições ao Senhor e descansar nele, ter a certeza da vitória e ir para a batalha, para a peleja. Meus irmãos, em nome de Jesus, glorifica o nome do Senhor, seu Deus, porque Ele está contigo. Ele está contigo. Veja que muitos problemas, muita situação que tem surgido e acontecido é por causa da unção que está sobre nossas vidas, e porque muitos não entendem isso. É por causa da unção, meus irmãos. A unção que está sobre a sua vida. O inimigo não fica satisfeito com isso, não. O inimigo quer parar. O inimigo quer deixar você triste, abatido, angustiado em casa, desanimado. O inimigo quer minar a sua fé, para você venha falar coisas negativas, para você venha blasfemar contra Deus, para que você venha murmurar contra Deus. É isso que o inimigo quer. Por quê? Os filisteus se levantaram por causa da unção que estava sobre a vida de Davi. Você entendeu no versículo 17? Depois que Davi foi constituído o rei, que a unção veio sobre Davi, as coisas mudaram. E mudou de uma tal maneira que o inimigo foi lá. Mas Davi venceu, porque ele tomou atitudes para vencer. Glória a Deus, Rosângela. Glória a Deus. Glórias a Deus. Amém. Deus te deu a vitória já, meus irmãos. Já me deu a vitória. Em nome de Jesus. Já nos deu a vitória. Nós já somos. Mas nós temos que lutar. Você entendeu a palavra? Quem entendeu a palavra? 6 horas de oração. Mas hoje você vai orar. Amanhã você vai orar. Sexta-feira você vai orar. Quinta-feira, melhor dizendo, vai orar. Sexta-feira vamos orar. Sábado vamos orar. Domingo vamos orar. É a oração que nos dá a vitória. Em nome de Jesus. Espero que você tenha entendido a palavra, o recado de Deus para a sua vida. Nesta noite, para a minha vida. Essa palavra edificou a minha vida. E eu creio que vai edificar a sua vida também em nome de Jesus. Agora eu gostaria de unir a nossa fé um para com os outros em nome de Jesus. Seu Sérgio, Deus abençoe o senhor cada vez mais em nome de Jesus. Agora é a hora de nós unirmos a nossa fé, meus irmãos. É a hora de você curvar sua cabeça e falar com Deus agora neste momento, para que junto nós venhamos a orar. Se tem alguém aí assistindo essa live desanimado, triste, abatido por alguma situação, seja qualquer situação, meus irmãos, Deus é poderoso para mudar essa história. Deus é poderoso para curar, libertar, restaurar. Deus é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo por toda a eternidade. Davi tinha Deus por sua fortaleza. Ele é a minha fortaleza da minha salvação. Ele é a fortaleza da minha salvação. Ele é o meu refúgio. Davi sempre falava isso, é ou não é? Em Salmo, Davi falava, ele é. Ele não vai ser e ele não foi, ele é. Que nós venhamos a declarar isso. O Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu socorro bem presente, o Senhor é aquele que transforma, restaura, liberta, cura. O Senhor é, e eu tomo posse dessa vitória em nome de Jesus. Amém? Adilson Lima, Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe cada vez mais. Agora vamos orar em nome de Jesus. Curve a sua cabeça e feche seus olhos. E oremos assim: meu Deus, em nome de Jesus Cristo, louvado seja o teu nome por tua palavra, que nos instruiu hoje, nesta noite, mais uma vez. Te louvamos, meu Deus, porque o Senhor nos ensinou que é preciso, Senhor, ter atitudes que vai fazer com que a glória do Senhor, a manifestação do teu poder sobre nossas vidas. Meu Pai, Davi, ele teve atitudes, meu Deus, que ele demonstrou, meu Pai, e levou ele à vitória. Podemos ver duas atitudes. Ele desceu a primeira, desceu a fortaleza. A fortaleza aqui representava a expressão, representava a cidade, mas Davi desceu a fortaleza viva que tu és.
A fortaleza, meu Deus, espiritual que tu és. Ele tinha o Senhor como a fortaleza dele. Então, em nome de Jesus, meu Deus, as pessoas que estão ouvindo, que presenciaram, que estão agora orando junto comigo nessa live, meu Deus, em nome de Jesus, visita cada coração agora. Vai de encontro a cada vida agora, Senhor. Tu conheces o coração, os pensamentos, a mente de cada uma dessas pessoas. Meu Deus, se tem alguém entristecido, magoado, chateado por alguma situação, se tem algo no coração dessa pessoa, meu Deus, repreende em nome de Jesus Cristo. Pai, fortalece essa pessoa para que essa pessoa venha se levantar para glorificar e exaltar o teu nome. Deus bendito e eterno, nós te louvamos pela tua palavra, porque o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá a palavra que nos fortalece, nos encoraja. Esse alimento de hoje, Senhor, esse alimento, meu Deus, só não se levanta aqueles que verdadeiramente, Pai, estão prostrados. Ajuda essa pessoa, Senhor, ajuda este homem, ajuda essa mulher, ajuda esse chefe, esse pai, essa mãe, esse chefe de família. Ajuda, Senhor, essas pessoas a se levantar para glorificar e exaltar o teu santo nome. Repreende, meu Deus, em nome de Jesus, toda ação do inimigo que tem tentado lançar os seus dados inflamados, minando a fé de cada uma dessas pessoas. Meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo a ti pelo milagre do Senhor, o milagre da manifestação do teu poder, da tua glória, a manifestação da tua libertação, da tua restauração, porque tu és, Senhor, o nosso Deus vivo e verdadeiro. Nós declaramos isso, porque tu és, Senhor, o mesmo ontem, hoje, por toda a eternidade. Mostra para essa pessoa, Senhor, se mostra para esse homem, para essa mulher, que tu és Deus na vida dele e dela, em nome de Jesus. Que haja manifestação do teu poder, mas abra os lábios dessas pessoas para declarar que o Senhor é o nosso Deus vivo e verdadeiro, como Davi declarou: o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu libertador, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi declarava isso com toda a propriedade, com toda a certeza. Davi tomou atitudes que levou ele à vitória, e essa atitude, meu Deus, que nós venhamos a tomar também para a glória do teu nome, Senhor. Estendemos essa oração, meu Deus, para todas as famílias da terra, para todas as famílias do Brasil e do mundo, Senhor. Eu sempre oro por todas, Senhor, e te peço, meu Deus, visita agora os leitos de hospitais, as UTIs, visita os moradores de rua, visita os cativos, enlutados, visita, meu Deus, cada lar agora, e vai manifestando o teu poder, Senhor, poder de transformação, de cura, de restauração, de libertação, Senhor. Vai libertando, vai mudando esse coração. Tira esse coração de pedra, coloca um coração de carne de um verdadeiro adorador. Assim nós te entregamos a vida de todas essas pessoas, inclusive as nossas vidas nós entregamos a ti. E desde já, ó Deus, nós te agradecemos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Que Deus seja louvado através da sua vida, que Deus continue te abençoando. Tenha essa certeza no versículo 12. E entendeu Davi que o Senhor o confirmava, ou seja, Davi entendeu que ele era chamado, escolhido pelo Senhor. Entenda uma coisa, meu irmão, você é escolhido pelo Senhor, escolhida pelo Senhor, em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando. Neste sábado vamos ter 6 horas de oração. Rua Abílio José de Matos, número 1721, Igreja Nova Unção de Deus. Estaremos lá, a igreja aberta às 6 horas da manhã até ao meio-dia. Esperamos você lá, você que sente o desejo no coração de estar conosco, fazer essa oração, de orar a Deus, de buscar a direção de Deus, de lutar. Que Deus continue te abençoando, te guardando cada vez mais. Amanhã nós vamos ter a live às 8 horas da noite novamente. Amanhã nós vamos ter a live 8 horas da noite. Amanhã é quarta-feira. Não, amanhã nós vamos ter a live 7h30 da noite. Quarta-feira, 7h30 da noite a live. Quinta-feira que a live é 8 horas. E na sexta-feira a live também é 8 horas. Amém? Vocês entenderam? Que Deus abençoe vocês, guardando a cada um de vocês em nome de Jesus. Ficam todos com Deus, ficam todos na paz. Medita nessa palavra, atitudes que nos levam à vitória. E essa atitude, o primeiro passo é meu e é seu. E depois consultar ao Senhor. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Ficam todos com Deus, para a glória do Senhor.